Essa é uma aula da disciplina Fonética Experimental, HL 321, do IEL Unicamp. A aula de hoje é sobre segmentação e etiquetagem de vogais utilizando espectrograma de banda larga. Vou começar entrando no browser para adquirir o prato, para aqueles que ainda não o fizeram. Em seguida, vou ler o arquivo de áudio para mostrar justamente como segmentar e etiquetar as vogais. 7 vogais tônicas do português: I, E, A, O e U. E mostrar onde vocês podem encontrar o material de áudio para fazer isso comigo. Tá? Eu recomendo que vocês refaçam aquilo que vocês terão visto na aula. Ao final da aula, mostrarei um exercício com prazo de 1 semana para entregar. Então, aqui do lado esquerdo, vocês podem ver o browser. Então, eu vou introduzir o endereço eletrônico URL do Prat, que é bem simples, como vocês podem ver. Ao carregar, vocês vão ver do lado esquerdo como baixar o Prat, as plataformas Macintosh e Windows. No meu caso é Macintosh, se de vocês for Windows, bastaria clicar aqui. Vocês vão ver essas duas opções, pode escolher 32 e 64 bits, baixar, salvar, tá? Eu não vou clicar duas vezes aqui, porque no meu caso o Macintosh não vai funcionar. Mas vocês vão ver a área, a pasta em que isso foi baixado, clicar duas vezes e vão aparecer um ícone, vejam aqui no fundo, embaixo, semelhante a esse, uma boca e uma orelha embaixo, que é o ícone do Prat. Basta clicar duas vezes que vocês vão ver aparecer uma janela à esquerda Prat Objects e uma janela à direita Prat Picture. Tá? Eu vou fechar por enquanto para abrir no momento oportuno. Tá? Então, saindo. Então, vou fechar aqui também o browser e vou mostrar agora onde está o material de áudio para vocês terem acesso. Então, no link que eu já mandei, vou mandar de novo para vocês. Vocês podem verão a pasta aula 230320. Vão clicar duas vezes e vão encontrar este arquivo, que não adianta clicar porque ele não vai abrir, ele só abre através do Prat. Então, é o de vogais orais MG Minas Gerais masculino. Ponto collection. Tá, esse que nós vamos usar hoje. Então, agora eu vou abrir o Prat mais uma vez. Então, aqui as duas janelas que eu já mostrei. Então, a primeira coisa é abrir o arquivo que eu acabei de mostrar. Então, aqui vocês vão ver, tem 3 opções no menu aqui da janela e mais 4 aqui em cima, como vocês podem ver no caso do Mac, e no caso do Windows vai estar todas elas aqui mesmo, onde vocês estão vendo com a seta. Então, o que nós vamos fazer em primeiro lugar é clicar no menu Open e escolher a primeira opção, Read from File. Clicando nessa opção, procura-se lá na pasta do Dropbox, tá? Que é essa, HL321 2020, e nela vocês vão encontrar a pasta aula 230320, e no caso só tem um arquivo. Seleciona esse arquivo e clica em Open. Então vocês vão ver que abre 2 arquivos, um objeto chamado Sound, que é o áudio, e outro objeto chamado TextGrid, que é a camada de anotações. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte: simultaneamente com o mouse, correr pelos dois, vocês vão ver aparecer essas opções e vão clicar em View and Edit. Ao clicar, vocês vão ver aparecer 4 camadas. A primeira é a chamada forma de onda, que é a pressão sonora dos áudios respectivos, que contém as palavras que estão na última camada ali, os trechos de palavra, né? Que são das palavras cico, seco, seco, saco, soco, soco, suco, e das 3 outras palavras saque, saca e saco. Tá? O que nós vamos começar agora é dar uma limpada nessa informação do meio, que é o espectrograma de banda larga, e vê-lo mais de perto. Vocês podem ver que em algum lugar, em cada uma das vogais, que são essas formas aqui, que tem mais energia que a da esquerda, que é o S,
foram marcadas aqui com símbolos fonéticos, não I, E, A, O, U, e as vogais finais de saque, saca e saco, com os respectivos símbolos fonéticos. Nós vamos tirar essa linha azul aqui, que não nos serve para nada, e como é que isso é a linha que marca a vibração das pregas vocais. Nós não vamos precisar, porque nós vamos marcar o início e o final das vogais hoje. Então, nós vamos aqui, para tirar essa linha azul, no menu Pitch e desabilitar Show Pitch. Vocês vão ver que vai desaparecer a linha azul, tá? Depois de fazer isso, nós vamos fazer um zoom para observar as duas primeiras vogais. E isso tem uma dupla finalidade. Então, nós vamos usar o mouse, segurar, arrastar e separar e escolher essas duas primeiras. Estão vendo? Fica selecionado. Agora se vai no canto inferior esquerdo, no botão Cell e abre. Então, vocês vão ver que aparece aqui embaixo SIC e seco. Nós podemos ouvir em sequência clicando na barra cinza, como vocês podem ver aqui. Sico, seco, seco, saco, soco, soco, suco, saque, saca, saco. Ouviu todas as palavras. Mas se clicar na linha superior, Sico, seco. Só se ouve essas duas primeiras. Vocês podem ver que aqui na barra superior em cinza, vocês podem ver o número 0782, etc, né? Se a gente multiplicar por 1000, o que quer dizer, e arredondar, vai ficar 783 milissegundos, tá? Ou um pouco mais de meio segundo. O tamanho entre meio segundo e 1 segundo é o tamanho ideal para ver bem esses níveis aqui de cinza, né? Mais escuros e menos escuros. A gente pode observar aqui, comparando o trecho de seco com o trecho de seco, é o fato de que aqui essas faixas escuras estão mais clarinhas do que essas daqui. Isso porque a vogal I, como vocês podem ver também aqui na forma de onda, tem menos amplitude, portanto menos energia que a vogal E. Isso simplesmente pelo fato de que a boca está mais fechada fazendo I do que fazendo E. Tá? O que nós vamos fazer hoje é marcar o início e o fim dessas duas vogais, I e E. Vocês podem ver que aqui está marcado, e clicando na barra superior, o trecho de seco, olha só, ouvindo. E do lado seco. Então nós vamos marcar o início e o fim do ciclo. Para isso, todos os foneticistas têm um critério, que é observar a evolução dessa segunda faixa escura. O que estou chamando de segunda faixa escura é considerando um escurecimento do que a gente chama de espectrograma de baixo para cima. Então isso aqui a gente chama de primeira faixa, que é onde contém o primeiro formante, o F1, a segunda faixa aqui do I, onde tem o segundo formante, o F2, e a terceira faixa aqui do I, onde tem o terceiro formante, o F3. A mesma coisa acontece com E, mas em posições diferentes. Vocês podem ver que aqui a primeira faixa escura está um pouquinho mais alta que a primeira faixa escura do I, a segunda faixa escura nós vamos ver que está um pouquinho mais baixa do que a segunda faixa escura do I, o mesmo se aplica à terceira faixa escura do E, tá? E aqui a gente pode ver até uma quarta, tanto do E como aqui em cima, a do I também. Então o que a gente vai fazer agora é acrescentar uma camada para marcar o início e o fim dessas vogais. Então para acrescentar uma camada no prato, a gente vai lá no menu e tem aqui o menu Tier, que é camada em inglês. Então a gente vai aqui e pede para acrescentar o quê? Uma camada de intervalo, porque a gente quer marcar um intervalo entre o início e o fim da vogal. Então a gente clica nesse Add Interval Tier, vai aparecer essa janela, como vocês podem ver aqui, pedindo para que nós informemos a posição. A posição que eu vou informar não é a 3 que aparece aqui, mas a posição 1, por isso eu escrevo 1. E o nome eu posso dar o nome, por exemplo, vogais. O nome, qualquer nome que vocês queiram dar. Então clique em OK, vocês vão ver que vai aparecer logo abaixo do espectrograma, justamente na posição que eu dei 1, uma outra camada. E fica em amarelo. O que nós vamos fazer agora é marcar o início e fim das duas vogais. Como é que se faz isso? Observando o momento aproximado em que aparece, durante esse trecho com o da vogal, que é esse trecho com mais energia, essa segunda faixa escura. Somente essa segunda faixa escura. Então vejam bem, aqui tem um nível de cinza distribuído, e nesse momento aproximado, eu coloquei o mouse, estão vendo? Aparece justamente ou mais energia na segunda faixa escura. Para fixar essa posição, que é o início da vogal I, eu clico dentro da bolinha, tá? Que aparece aqui na parte superior. E somente dentro vai funcionar. Vejam bem, fica vermelha, marcando o início. E agora eu vou marcar o final da vogal, acompanhando essa faixa escura. Vocês podem ver que em algum momento por aqui, ela fica bem
mais clarinha. Ela estava escura, escura, fica mais clara. E aqui eu marco o final, fazendo o mesmo procedimento, o final da vogal E. Então eu clico agora dentro do intervalo que eu marquei, fica amarelo, e no teclado eu uso para informar o símbolo fonético correspondente, simplesmente clicando no botão I. Tá aí, marcado, tá? Eu vou fazer o mesmo com a vogal da direita, que é o E. Então vejo aqui, nesse trecho aproximado da segunda faixa escura, tem uma mudança brusca do nível de cinza, clico na bolinha, é o início do E. Acompanho esse F2, quando fica mais clarinho, eu clico na bolinha, o final do E. Teclado de novo, agora clicando em E, tenho marcado, então, o intervalo correspondente ao E. Então, essas são marcadas a vogal I e a vogal E, tá? O que eu posso conhecer delas até a próxima aula? Por exemplo, a duração dessas vogais, quanto elas duram. Vocês podem ver já pelo tamanho dos intervalos que a vogal E dura menos do que a vogal E. Mas de quanto? Então, vocês podem ver aqui também no trecho lá cinza acima que ela dura 0,069 segundo, multiplicando por 1000 e arredondando, 69 milissegundos. Se eu clicar dentro do intervalo do E e fazendo o mesmo procedimento, vocês podem ver que ela dura 107 milissegundos. Tá? Vocês podem ver que aproximadamente 38 milissegundos a mais do que a vogal I, 69 versus 107. Tá? Então, com isso, e por que dura mais? Simplesmente porque demora mais tempo para baixar e levantar a mandíbula ao fazer E do que ao fazer I, simplesmente porque E é o vogal mais baixo. Tá? Se a gente correr com essa barrinha inferior aqui, vocês podem ver que a forma de onda anda com segmentação e a gente vai observando as outras vogais. Então, vou fazer mais uma, deixar vocês fazerem as demais. Então, aqui marcamos o início do E na segunda faixa escura, clica na bolinha, mesma coisa fazemos aqui, olha bem, aproximadamente, clicamos na bolinha e agora qual é o desafio? Como é que eu vou achar esse símbolo E, né? Que não tem no teclado. Então, é um conjunto de teclas que a gente tem que apertar para aparecer ele. Como a gente não sabe ainda de cor, a gente vai aqui no Help, à direita em cima, e clica em Phonetic Symbols. Vai aparecer o quê? Opções, então tem Phonetic Symbols Vowels, que é o caso, vogais, clica nele, vocês vão ver aqui os símbolos e abaixo a sequência de teclas que tem que apertar para aparecer o próprio símbolo. Então aqui no símbolo da vogal E, vocês podem ver que para aparecer ele eu tenho que apertar barra invertida E, F. Então, barra invertida E, F. Então, fechando o Help, clico dentro do intervalo, barra invertida E, F, vocês podem ver que aparece o símbolo da vogal E, né? Se eu selecionar a sílaba inteira, né, e clicar na barra inferior cinza, vejam bem, eu escuto a sílaba C. Viram? Isso é simplesmente como segmentar, que é marcar o início e o fim da vogal, observando a faixa, a segunda faixa escura, o F2, e etiquetar, que é colocar uma etiqueta, que é o símbolo fonético. Então está terminada essa aula, esse vídeo. Então espero que vocês tenham um bom dia e tenham aprendido. Qualquer dúvida, podem mandar um e-mail.